Boa noite, Alan. Vamos nessa. Bom, galera, é, na aula anterior, nós falamos aí, né, sobre a parte introdutória do tema de organização do Estado, correto? Beleza? Me corrijam aí se eu estiver errado, certo? Então, o que foi que a gente tratou, o que foi que a gente discutiu aí inicialmente? Regrinhas básicas, né, de organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Perfeito? E aí, o que é que o artigo 18 ele determina? Ele determina basicamente o seguinte, que a República, a organização político administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou em uma ordem para melhor fixar, os municípios, os estados, o DF e a União Federal. E a Constituição vai mais. Diz assim: todos autônomos nos termos desta Constituição. Lembram? Beleza? Professor, o que é que eu preciso saber? Primeiro, pessoal, esses quatro municípios, estados, DF e União são considerados entes federados. São as instâncias de governo autônomos que existem no nosso sistema, no nosso Estado nacional. E aí eu expliquei para vocês o que é que significa autonomia, não é? E o mais importante, quais são os aspectos dessa autonomia? Lembram lá? Política, administrativa e financeira. Por que existe autonomia política? Porque esses quatro entes possuem capacidade de se autolegislarem, criarem as suas próprias leis. Administrativa, porque eles possuem capacidade para executar, prestar os seus próprios serviços públicos. E financeira, porque possui a sua própria dotação orçamentária. Os seus próprios tributos arrecadam tributos aí específicos. Falamos sobre a diferença de autonomia e soberania. E falamos principalmente, isso é questão de prova, galera da Selecom, sobre os territórios federais. Lembra lá? Existe território federal? Não. A Constituição autoriza a criação? Autoriza. Autoriza a transformação de território em Estado? A reintegração do Estado, do território ao Estado de origem? Autoriza. Qual é o requisito essencial, pessoal? O que é que tem que ter para mexer em território? Quem é que lembra? Uma lei complementar federal. Lembram? Falamos mais sobre o que, professor? Eu expliquei para vocês que a Federação Brasileira ela é composta por características essenciais. Questãozinho de prova que aparece sempre. Pessoal, na federação eu tenho centralização ou descentralização política. Sem ou descentralização. Descentralização do poder de decisão. Descentralização político-administrativa em quatro entes autônomos. No nosso caso, são os municípios, os estados, o DF e a União. E, segunda informação, a nossa federação ela foi criada de fora para dentro ou de dentro para fora. Traduzindo, a nossa federação ela é organizada no modelo centrífugo ou centrípeto. No modelo centrífugo. Traduza, professor. Ela foi criada por desagregação de um Estado unitário. Ah, qual é a outra característica? Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Abolida por emenda constitucional. E, por fim, o pacto federativo é um pacto dissolúvel ou indissolúvel? Dissolúvel ou indissolúvel? É um pacto indissolúvel. Se tá ruim, fica todo mundo. Não sai ninguém. Porque, lembram? A Constituição, ela veda o direito de secessão. Saída da federação para a criação de um novo Estado nacional. Professor, pode mudar os entes internamente? Pode. Eu posso alterar a estrutura dos estados, dos municípios? Posso, tranquilamente.
Eu preciso preencher requisitos para criar, desmembrar, subdividir municípios. Da mesma forma, os estados. Mas não erre na prova. Não há a possibilidade de um estado da federação se retirar do pacto para criar um novo país. O nome disso é o quê, professor? Direito de secessão. Fechamos? Beleza? Ó, o que é que a gente vai tratar agora? Nós vamos tratar dos pontos mais importantes para efeitos de prova, certo? Quais são eles, professor? Pessoal, me ajude aí no número, viu? Me ajude aí no número. Ó, só para eu não me perder aqui, me ajude aqui no número. Nós paramos, se eu não estiver enganado, no número 03 ou 04. 04, não foi isso? Não foi isso? O próximo é 04. Beleza, 04. Professor, o que é que a gente vai tratar agora? Pessoal, coloque aí. Repartição de competências, certo? Repartição de competências. Primeira questãozinha que eu quero que vocês coloquem, ou primeira anotação que eu quero que vocês façam, são os artigos. Ó, esse tema aqui, pessoal, ele está presente dos artigos 21 ao artigo 24 da Constituição. Perceba que nós pontuamos, eu expliquei para vocês, eu destrinchei todos os pontos até o artigo 20. E nós chegamos aqui, na repartição de competências. Qual é o ponto central? Você vai colocar, primeiro, o conceito. O que é a repartição de competências? Coloca assim no seu material. Ó, coloca assim. Delimita a autonomia dos entes federados. Delimita a autonomia dos entes federados. E aí sublinhe essa expressão, ó, delimita a autonomia. Professor, não estou entendendo não. Pessoal, quando a Constituição ela reparte, certo, as competências, ela está, ó, delimitando, explique melhor, delimitando, certo, as matérias. Ô, Tiago, eu não consigo adicionar agora não, só adiciono depois, viu? As matérias, ó, de atuação dos entes. Beleza? Então, ó, repartição de competência é isso. A Constituição diz assim: os estados podem atuar nessa, naquela e na outra matéria. A União também. Então, ele está fazendo isso repartindo as competências constitucionais. Galera, a primeira questão que você precisa entender, ó, e você vai colocar aí na nossa hashtag, é a divisão das competências. Veja, isso é motivo, certo, de concurseiro perder o carro, porque não entende essa parada aqui, ó. Divisão das competências. Tranquilo? Preste bem atenção, ó. Vamos esquematizar. Pessoal, eu tenho 4 artigos. Fechou aí? Do 21 ao 24. Beleza? Mas a primeira coisa que você precisa saber é que essas competências, elas estão divididas em 2 grandes grupos. Ó, quais são eles? Nós temos as chamadas competências administrativas. Coloca assim, ó, competências administrativas. Beleza? Faz um quadradozinho, ó, para ficar bem bonitinho o esquema que eu vou criar no seu material. Competências administrativas. Beleza?
e dá um espaço bem bom, bem significativo. Quais são as outras competências, professor? Nós temos, pessoal, as chamadas competências, olha o nome, viu? Legislativas. Competências legislativas. Faz também o nosso quadradozinho para isolarmos ela. Bem bonitinho. Fechou? Veja. 4 artigos, no entanto, 2 grupos de competências. Professor, explique. Pessoal, quando eu falo em competências administrativas, coloca a setinha abaixo do quadrado, aqui eu tenho uma atuação, ó, do poder executivo. Professor, qual é o poder executivo? Dos entes da federação. Pode ser da União, dos estados, dos municípios, do DF. Entende? Então, veja, as competências administrativas, atuação do poder executivo. O que é feito aqui, professor? Aqui, pessoal, é basicamente duas coisas, ó. Ou é a execução de um serviço público, certo? Ou é uma fiscalização administrativa. Pronto. Já nas competências legislativas, quem é que vai atuar, professor? Aqui, a atuação é do poder legislativo. Ponto. E veja, a atuação aqui, pessoal, ela é específica. Ela é uma competência para quê, professor? Nada mais, nada menos do que editar leis. Ponto. É para isso que serve. Beleza? Ó, aí veja. As competências administrativas, elas estão divididas, pessoal, em duas espécies, em dois tipos de competências, que nós vamos esquematizar. Quais são as competências administrativas? A primeira são as competências, ó, exclusivas, ou competência exclusiva, dá no mesmo. A segunda é chamada de competência comum. Comum. Fechou? Eu já vou mudar a cor da canetinha para colocar aqui embaixo, ó, as competências legislativas. Preste atenção no nome, viu, pessoal? Competências legislativas são competências privativas e competências, ó, concorrentes. Por favor, sublinhe o nome das competências. Fizemos aqui o esquema, beleza? Olha a primeira questão. Corte para cá e não copie nada. Olha a primeira questão. Vocês perceberam que eu coloquei os nomes com cores diferentes? Sabe qual é a primeira questão da prova? Isso é em todas as bancas. Ele troca o quê? O nome, a nomenclatura da competência. Quer ver como é que vai cair? Ele vai dizer assim, ó, compete exclusivamente à União legislar. E aí ele vai trazer uma matéria. Por exemplo, ele vai dizer que compete exclusivamente à União legislar sobre direito penal, sobre direito civil. Essa alternativa, pessoal, proposta pela banca, ela está certa ou errada? Certo ou errada?
Bora, tão mudo, certo ou errado? Professor, a alternativa vai estar certa ou errada? Errada. Por quê? Olha para cá. Não existe competência para legislar, e nós vamos até ó, sublinhar, com o nome de competência exclusiva. Não existe. A competência legislativa, você vai repetir comigo aí, baixinho. Ou é uma competência privativa, beleza? Ou é uma competência concorrente. Entendemos aqui? Quando ele falar sobre competência administrativa, aí sim. Quando ele falar sobre a competência administrativa, ó, será uma competência exclusiva, o nominho tá certo, e será uma competência comum. Ponto. A primeira questão da prova que ele vai colocar é trocar os nomes. Ah, professor, eu errei. Nem me conhece. Nem fale comigo mais. Nunca mais. Nem me mande mensagem, nem contrate nada meu. Fechou claro? Ficou claro? Professor, beleza. Qual é a segunda dica? Ó, a segunda dica, pessoal, é o seguinte. Essas competências, elas estão dispostas nos artigos lá. A competência exclusiva é artigo 21, o artigo 21. Coloca abaixo. Coloca assim, ó. Artigo 21. Compete à União atuar. Compete à União atuar. Vírgula. Não podendo delegar aos demais entes. Compete à União atuar, não podendo delegar aos demais entes. Beleza? A competência comum é no artigo 23. O que é que você vai colocar aqui? Ó, coloca assim. É competência comum da União, vírgula. É competência comum da União, vírgula, dos estados, vírgula, do Distrito Federal e municípios. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Fechou? Ô professor, como é que se dá essa competência comum? Pessoal, tem um espaçozinho aí, né? Puxa uma setinha da competência comum. Coloca assim, ó. Leis complementares, leis complementares fixarão normas de cooperação. Leis complementares fixarão normas de cooperação entre os entes federados. Entre os entes federados. Vírgula. Tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. Leis complementares fixarão normas de quê? Cooperação entre os entes, tendo em vista o equilíbrio e o bem-estar nacional. Beleza? Pessoal,
sublinha a palavrinha. Cooperação. Cooperação. Fechou? Ô, professor, como é que eu vou diferenciar na prática se uma matéria ela é de competência exclusiva ou comum? Tem que ler a Constituição, pessoal. Mas eu vou dar uma dica, ó. Todas as vezes que o tema for relacionado a isso daqui, ó, a soberania nacional é uma competência exclusiva da União. Beleza? E vou dar mais outra dica foda. Preste atenção. Essa dica, ela serve principalmente para a prova Selecom. Eu vou, inclusive, compartilhar com vocês aqui a Constituição. Pessoal, vocês têm que estar com a Constituiçãozinha na mão aí, né? Vamos aqui para as regrinhas do artigo 21 e do artigo 23. Ó, presta atenção comigo aqui no artigo 21, nos incisos, certo? Eu vou ler rapidão. Compete à União, diz o artigo 21, né? Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Declarar guerra e celebrar a paz. Assegurar a defesa nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Ó, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Tá vendo que tudo isso tem a ver com a proteção da soberania nacional? Aí ele diz emitir moedas. O artigo 23, pulo o 22, viu? Porque nós não vamos ler assim. O artigo 23 diz assim, ó, é competência comum da União dos Estados, Distrito Federal e municípios. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição e das leis, instituições democráticas, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos, e etc, 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 etc. Preste atenção. Corte para cá. Vocês conseguem identificar algo que diferencia esses dois artigos dos outros dois, que diferencie na hora se a questão vai estar falando de uma competência legislativa ou administrativa? Vocês conseguem diferenciar? Coloca aí, no asterisco. Coloca aí. Coloca assim. Todas as competências administrativas, todas as competências administrativas, ó que massa, todas iniciam com verbos no infinitivo, vírgula. Todas as competências administrativas iniciam com verbos no infinitivo, vírgula, exceto o verbo legislar. Beleza? Quem tiver aí com a Constituição na mão, quem tiver, escolha qualquer inciso do artigo 21 ou do artigo 23 e leia-o. Que fala bonito agora, né? Leia-o. Qualquer um. Qualquer inciso do artigo 21 e do artigo 23. Leia, por favor. Artigo 23, inciso 5º. Certo. Proporcionar os meios de acesso à Pare, fazer igual a música do Zezé, Luciano. Pare, até proporcionar. É verbo? É. Termina em AR. Qualquer outro. Artigo 23, inciso 13, que eu estou aqui. Estabelecer e implementar a política de educação para o trânsito. Veja, principalmente em prova Selecom, se
ele traz uma alternativa que está iniciando com a palavrinha terminada em AR, ER ou IR, só pode ser na sua prova o quê? Uma competência exclusiva ou comum. Captou? A parada? Beleza? Vamos para a competência legislativa. Pessoal, na competência legislativa, nós temos a competência privativa. Olha o artigo, viu? Artigo 22. Ô, professor, o que é que diz o artigo 22? Coloca abaixo na setinha. Compete privativamente à União legislar. Compete privativamente à União legislar. Beleza? Abram parênteses. Coloca assim, pessoal. Lei complementar pode autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas. Lei complementar pode autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas. Então, veja, o artigo 22, ele está trazendo matérias cuja competência de editar lei é privativa de quem? Da União. Beleza? Professor, aonde que está as competências concorrentes? É no artigo 24. E o que é que diz a Constituição no artigo 24? Coloca aí. Compete à União, vírgula, estados e Distrito Federal. Compete concorrentemente à União, vírgula, estados e Distrito Federal legislarem. Fechou? Compete concorrentemente. Quem é que legisla? União, DF e estados. Pessoal, olha a dica complementar agora. Vocês perceberam que as competências elas não estão na ordem exata? Percebe? Quando eu falo de competência administrativa 21, 23, quando a Constituição vai falar sobre as competências legislativas 22 e 24. É assim que você fará a leitura. Agora, coloca um asterisco aqui, certo? Ou uma OPS, para a gente falar sobre o quê, professor? Sobre as regras de competência concorrente. Beleza? Algumas dicasinhas. Coloque inciso 1. Coloque inciso 1. Pontua aí, pessoal. Coloca assim. O município não está na competência concorrente. O município não está na competência concorrente. Ô, professor, qual é a competência do município? Eu vou deixar para que vocês possam fazer uma leitura. O município ele tem uma competência própria. A competência legislativa do município está no artigo 30. E, basicamente, pessoal, o município ele legisla com base no interesse local. Entende? É isso. Ponto. Segundo, coloca assim, a competência da União limita-se
a estabelecer normas gerais. A competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Ô, professor, o que é que seriam essas normas gerais? São as normas que vão servir de diretrizes. Pronto. De caminho para as leis dos estados e do DF. Inciso 3. Inciso 3. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência dos estados. Para suplementar a legislação federal. 4. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, vírgula, os estados possuem competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Os estados possuem competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Inciso 5. A superveniência de lei federal sobre normas gerais, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Suspende a eficácia da lei estadual. Vírgula. Naquilo que lhe for contrário. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, vírgula, naquilo que lhe for contrário. Beleza? Sublime para mim, por favor, a palavrinha suspende. Suspende. Ô, professor, por quê? Porque, pessoal, ó, ele vai trocar essa palavrinha suspende por revoga. É isso que ele vai fazer. Se ele trocar essa palavrinha suspende por revoga, você vai sublinhar a questão e marcar o quê? Certo ou errado? Errado. Porque suspender, pessoal, é diferente de revogar. Fechamos? Professor, você pode repetir o 4, por favor, rapidinho. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, vírgula, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que é assim diz? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, vírgula, naquilo que lhe for contrário. Bom. Beleza? Tranquilo aqui? Pessoal,
Veja, para fechar, você vai colocar aqui uma hashtag. Ó, coloca assim: macetes, ou melhor dizendo, macete das competências legislativas. Ponto. Ô, professor, como assim? Pessoal, tem um macetezinho que facilita e muito você gravar as competências legislativas. Ó, primeiro, para você gravar as competências privativas. Ajuda, professor, ajuda muito. E também ajuda para você gravar as competências o quê? Concorrentes. Ponto. Certo? Como é que você vai gravar as competências privativas? É assim, pessoal. Você vai lembrar disso. Deixa eu apagar aqui. Você vai lembrar do capacete, beleza, de, de, capacete de pimenta. Oxente, professor. É. É assim que você vai gravar as matérias que são de competência privativa. Como? Pessoal, o capacete são matérias, ó, do direito, certo? Então, na prova, vai ser direito a alguma coisa. Ó, o C é de direito civil. O A é de direito agrário. Então, direito civil, direito agrário. O P, direito penal. O A, aeronáutico. O C, professor, é o quê? Comercial. O E, eleitoral. O T, do trabalho. E o E, espacial. Ponto. Então, você já sabe, se na sua prova cair essas matérias aqui, ó, direito civil, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho estadual, competência privativa da União. E o que é que significa o DE, professor? É desapropriação. O P, direito processual. O I, informática. Coloca uma barra. Proteção de dados. O M, direito marítimo, barra, navegação. O E de energias. O N,
nacionalidade ou T, trânsito barra transporte. E o A de águas. Águas. Ponto. Então, essas matérias, elas são competências privativas da União. Professor, só são essas? Não, mas essas formam a maioria das competências que caem em prova. Vamos para o macete das competências concorrentes. Quais são elas, professor? Aqui é fora tem. Traduza, professor, fora tem. Vou traduzir. O F, direito financeiro. O O, direito orçamentário. O R, recursos naturais. Então, direito financeiro, direito orçamentário, recursos naturais. O A, assistência jurídica. O T, professor, direito tributário. O E, direito econômico. O M, meio ambiente. O E, educação. E o R, do fora Temer, professor, o R, o que é que significa? Responsabilidade por dano ambiental e ao consumidor. Bom, responsabilidade por dano ambiental e ao consumidor. Fechou? Tranquilo? Pessoal, coloca assim, ó, uma hashtag abaixo. Na hashtag você coloque competências, competências Professor, pode só voltar um pouquinho a tela só para printar ali essa Posso. divisão que você fez? Ó, tá bom aqui? Oi, obrigada. Beleza? Abaixo coloca aqui, pessoal. Competências residuais.
Ô, professor, onde é que está isso? Primeiro coloque artigo 25, parágrafo 2º. Competências residuais. O que é que seriam essas competências residuais? Primeiro, ó, coloca assim. Coloca assim. São competências não atribuídas expressamente são competências não atribuídas expressamente aos entes da federação. Beleza? Então veja. Essas competências é aquilo que sobra, que não é expresso nem da União, nem dos municípios e nem do DF. Ô, professor, de quem é a competência residual? Coloca assim. É atribuída ou são atribuídas aos. São atribuídas aos estados da federação. São atribuídas aos estados da federação. Beleza? Coloque abaixo mais um asterisco. Coloca assim. Além das atribuições expressas ou residuais, vírgula, os estados possuem atribuição de explorar diretamente ou mediante concessão. Diretamente ou mediante concessão. Vírgula. Os serviços locais de gás canalizado. Explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizados na forma da lei. Na forma da lei. Coloca vírgula. Vírgula. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. É verdade o que, professor? Repita, por favor. A edição de medida provisória para a sua regulamentação. Fechou? Pessoal, ó, do artigo 24, nós vamos pular para o artigo 34 da Constituição, que vai falar sobre o processo de intervenção. O que é que vocês precisam fazer?
certo? De forma bem simples. Realizar a leitura do artigo 26 ao artigo 33. Ó, aqui, o que é que a Constituição vai tratar? Ela vai tratar sobre regras aplicadas aos estados. Na verdade, vocês vão ler do artigo 25 ao artigo 33, certo? Então, a Constituição vai regulamentar aqui regras sobre os estados, sobre os municípios e sobre os territórios. Também tem regrinhas, professor? Tem. Também tem regrinhas sobre o Distrito Federal. Veja, esses artigos aqui são os artigos menos cobrados em prova. Então, a gente não precisa ficar se debruçando exaustivamente sobre eles. Mas é necessário que você realize a leitura. Ó, do 25 ao 33. Tem um artigo aqui, pessoal, que é foda, que é o artigo mais chato da Constituição. Veja se tem como você gravar, certo? Essa peste aqui, ó. Vou dizer agora. É o artigo, certo? 29, inciso 4. Estão vendo aí? Vocês sabem o que é que ele trata? Esse 29, inciso 4. Sabe? O número, a composição máxima de vereadores. Percebe? O número máximo de vereadores que pode ter em cada município. O que é que você vai ter que analisar? Que o número de vereadores máximo, o número máximo, vai ser proporcional sempre aqui à população do município. Aí, pessoal, a dica, só tem uma dica aqui para vocês, viu? O número máximo de vereadores para a Constituição é sempre um número, ó, o quê? Ímpar. Tá vendo? Sempre um número ímpar. O número de 9, composição máxima é de 9, e vai até, ó, o quantitativo de 55 vereadores. Então, o menor município, aquele que tem até 15 mil habitantes, terá como número máximo de vereadores 9, e o município que tem, ó, quantos milhões de habitantes? Mais de 8 milhões, terá artigo aí, porque raramente ela aparece em prova. Raramente. E vai aumentando também de 2 em 2, né? Isso, vai aumentando de 2 em 2. Tem alguns critériozinhos que vai aumentando aí o número de municípios. Não é uma ordem exata. É muito difícil de você acertar na questão logo direto qual é o quantitativo. Qual é a dica? Aumenta de 2 em 2, sempre, e sempre o número será um número o quê? Par. Ou melhor dizendo, sempre o número será um número ímpar. Nunca número par. Fechamos? Dúvidas aqui? Beleza? Nós vamos fechar a parte de organização do Estado, tratando sobre o quê, professor? É zero quanto? Zero? 5, né? Ó, intervenção. Coloca aí. Intervenção. Fechamos? Ô, professor, o que é intervenção? Coloca o conceito, pessoal. O conceito. Ó, coloca assim. É o procedimento que nega a autonomia dos entes federados. Repete, por favor, professor. Eu É o perdi. procedimento
que nega a autonomia dos entes federados. Beleza? Olha a primeira questãozinha de prova. Pessoal, existe, ó, espécies de intervenção. Professor, quais são as espécies? Só existem dois tipos. Existe a intervenção federal, tranquilo? E existe a intervenção estadual. Dá um espaço. Beleza? Ô, professor, o que é intervenção federal? Coloca aí. A União vai intervir nos estados ou Distrito Federal. A União vai intervir nos estados ou no Distrito Federal. Beleza? Ô, professor, e o que é intervenção estadual? Ó, os estados intervêm em seus municípios. Os estados intervêm em seus municípios. Beleza? Só para entender, pessoal, vou desenhar aqui, ó. Na intervenção, você sempre vai fazer esse raciocínio, viu? Eu vou ter um ente de maior abrangência intervindo nas funções do ente de menor abrangência. Ó, União nos estados, estados nos municípios. Qual é a questãozinha de prova que eu quero que você coloque até aqui, ó? Um triângulozinho, uma atenção. Qual é a questãozinha de prova, professor? Eu expliquei que intervenção federal é a União intervindo onde? Estados e Distrito Federal. Beleza? Pessoal, sabe qual vai ser a questão da prova? Ó, ele vai perguntar para vocês o quê? Se a União pode intervir onde, professor? Em municípios. Ponto. Essa é a questão. Então, ó, valendo o cargo, se ele pergunta assim, é possível a intervenção da União em municípios? Sim ou não, pessoal? E aí? Ó, ente de maior abrangência intervindo no ente de menor abrangência. Mas como é que funciona? Se a intervenção for federal, é a União que vai atuar sobre as atribuições dos estados e do Distrito Federal.
Se a intervenção for estadual, aí sim, aí sim. Beleza? Fechou? Agora coloca assim, a pergunta que eu fiz. Coloca aí abaixo. É possível, vírgula, desde que é possível, vírgula, desde que o município esteja localizado em território federal. É possível, desde que o município esteja localizado em território federal. Beleza? O que não pode, pessoal, é a questão afirmar que a União está intervindo onde? Em municípios que estão localizados nos estados. Fechou? Outra questãozinha. Coloque aí, pessoal. Competência para decretar. Competência para decretar. Segura aqui 5 minutinhos, pessoal, que eu vou parar aqui para tomar um pouquinho de água. Bora? Ó, competência para decretar. Coloca assim: intervenção federal. Intervenção federal. Do lado. Compete privativamente ao presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Segunda setinha. Intervenção estadual.
do lado. Compete privativamente ao governador de estado. Compete privativamente ao governador. Pessoal, a intervenção, ó, coloca aqui do lado só para a gente concretizar. Ela é por decreto. Então, se for uma intervenção federal, é o decreto do presidente. Se for uma intervenção estadual, é o decreto do governador. O que é que a Constituição exige? Ela exige que esse decreto ele seja submetido, certo? A quê, professor? A apreciação. Ó, de quem? Do Poder Legislativo. Certo? Professor, tem prazo? Tem. No prazo de 24 horas. Então, veja. Quem é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo Federal, nós sabemos que é quem? O Congresso Nacional. O Poder Legislativo Estadual é quem, professor? É a Assembleia Legislativa. Então, o chefe do Executivo, ele decreta a intervenção, pode ser federal ou estadual, e tem que submeter a avaliação do Legislativo. Qual é o prazo, professor? 24 horas. E a Constituição, pessoal, diz o seguinte ainda, ó, a Constituição é clara. Ela diz que se o Congresso ou a Assembleia não estiverem funcionando, tem que fazer uma convocação extraordinária. Ô, professor, essa convocação extraordinária é em qual prazo? No mesmo prazo de 24 horas. Bom, fechou? Decretou, submete à apreciação. Cuidado. A competência de decretação de intervenção é sempre de quem? Do chefe do executivo. No âmbito federal, o presidente. No âmbito dos estados, o... Professor, e o prefeito? Não existe intervenção decretada por município. Beleza? Ó, para fechar essa parte introdutória, ele vai perguntar o prazo de duração da intervenção. Cuidado para não confundir com o estado de defesa. A intervenção, pessoal, ela não tem, ó, prazo determinado. Fechou? Professor, como assim? O decreto, o decreto de intervenção, ele estabelece, ó, é o decreto que estabelece o quê? Primeiro, o prazo. Então, o presidente, quando decreta, ele diz qual é o prazo no decreto. Segundo, professor, ele vai estabelecer, professor, o interventor. Então, o presidente, ele decreta e diz quem vai ser o interventor. O que mais que ele estabelece, professor? As medidas e a amplitude. Onde é que vai ser a intervenção? A última intervenção que aconteceu foi na segurança pública do Distrito Federal. O presidente da República decretou intervenção na segurança do DF. Ponto. Fechamos? Tranquilo aqui? Beleza, pessoal?
Dúvidas. Em âmbito federal, é o Congresso. No estadual, é quem? A Assembleia. Quem decreta, no âmbito federal, o presidente da República. Professor, quem controla? Quem fiscaliza? O Congresso Nacional. E no âmbito dos estados, quem decreta? O governador. Quem controla? A Assembleia Legislativa. Beleza? Pessoal, para fechar, você vai colocar aqui, ó, uma hashtag. Presta atenção. Coloca assim, ó. Procedimento da intervenção federal. Procedimento da intervenção federal. Veja. Cuidado, porque nós temos uma forma, certo? Que a intervenção é decretada. E, para cada forma, a Constituição traz as hipóteses. Façam essa tabelinha. Fechou? Então, ó, vamos esquematizar. A primeira forma de intervenção que você vai colocar aqui coloca assim, intervenção espontânea. Dois pontos. Traduza, professor. Acrescente. O presidente decreta a intervenção por decisão unilateral. O presidente decreta por decisão unilateral. Viu? Sem nenhuma provocação. Sem nenhuma provocação. Fechou? Explique melhor, professor. Pessoal, na intervenção espontânea, ninguém pede ao presidente, ninguém requisita. Ele decreta por decisão própria, por ato estritamente unilateral. Fechou? Aí olha a questão. Ele vai perguntar quais são as hipóteses que o presidente da República pode decretar. E aqui nós vamos fazer um estudo compartilhado. Eu vou colocar o artigo e o inciso. Quando você for revisar, você vai escrever qual é a hipótese. Porque são 4. Se a gente for escrever, vai perder muito tempo. Ó, a primeira hipótese de intervenção espontânea é o artigo 34, inciso 1. Como é que está lá, professor? Manter a integridade nacional. Então, se tiver uma situação que a integridade nacional estiver ameaçada, o presidente decreta. Segundo, artigo 34, inciso 2. Ô, professor, qual é essa hipótese que o presidente decreta?
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Se o Brasil estiver sendo invadido em guerra e uma unidade for lá, o presidente decreta a intervenção. Qual é a terceira? É o artigo 34, inciso 3. Esse foi o caso, pessoal, lá do 8 de janeiro. Quando é que o presidente vai intervir aqui? Qual é a hipótese? É quando houver grave comprometimento à ordem pública. Então, ele pode decretar por decisão própria. E a quarta hipótese é o artigo 34, ó, não é o inciso 4, viu? É o inciso 5. Ó, professor, quando é aqui? O presidente decreta para reorganizar as finanças das unidades da federação. Então, pronto. Nessas quatro hipóteses, nós sabemos que a intervenção será de que tipo, professor? Uma intervenção espontânea. Ninguém precisa solicitar, ninguém precisa requisitar. O presidente, ele pode, por decisão própria. Percebe? Ah, mas só tem essa forma? Não. Qual é a segunda forma? Preste atenção. Pessoal, a segunda forma que nós vamos colocar, ó, você coloca aqui, é uma intervenção, coloca assim, intervenção por solicitação. Intervenção por solicitação. Fechou? Explique aqui o que é isso. Coloca assim, ó, inciso 1. O presidente decreta atendendo, decreta a intervenção atendendo a um pedido. Beleza? Então veja, pedido, professor. Como é que funciona? Coloca inciso 2. Fica claro. Ó, inciso 2. O presidente só pode decretar se houver um pedido. Ponto. No entanto, o pedido não vincula o presidente. O presidente só pode decretar se houver o pedido. Ponto. No entanto, o pedido não vincula o presidente. Fechou? Então, ó, o presidente não pode ir lá se intrometer. Ah, não, só se for lá e solicitar. Mas é uma solicitação. Ô, professor, quando é que ocorre essa intervenção por solicitação? Coloca aí, pessoal. Para garantir o livre exercício dos poderes nas unidades da federação. Para garantir
o livre exercício dos poderes nas unidades da federação. Vírgula. Se for o poder executivo ou o poder legislativo. Se for o poder executivo ou o poder legislativo. Tranquilo? Ó, qual é a terceira? Ó, coloque aí. Intervenção por requisição. Intervenção por requisição. Professor, requisição de quem? Do STF ou do STJ ou do TSE. STF, STJ ou TSE. Como assim, professor? Coloca aí do lado, pessoal, abaixo. Coloca assim. O presidente decreta a intervenção mediante ordem de algum desses tribunais. O presidente decreta a intervenção mediante ordem de algum desses tribunais. Quando é que acontece isso, professor? Coloca assim, ó, ocorre em caso de desobediência à ordem ou decisão judicial. Ocorre em caso de desobediência à ordem ou decisão judicial. Professor, como assim? Pessoal, se o TSE ele profere uma decisão e é descumprida essa decisão, ele requisita que o presidente decrete. Da mesma forma, o STJ e o Supremo também. Cuidado, viu? Ó, não tem requisição, pode até colocar aí, viu? Não tem requisição nem do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, e nem do Tribunal Superior Militar. Esses órgãos, eles não podem requisitar. Quem requisita é o STF, o STJ ou o TSE. Qual é a outra forma de intervenção, professor? Intervenção por requisição do STF.
A requisição aqui é apenas do STF. Quando é que acontece? Coloca essa aqui para o lado. Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Melhor dizendo, para garantir o livre exercício, desculpe, para garantir o livre exercício do poder judiciário nas unidades da federação. Para garantir o livre exercício do poder judiciário nas unidades da federação. Fechou? Então, veja, ó, olha a diferença, pessoal. Se for poder legislativo ou poder executivo, é uma solicitação, não é uma ordem. Mas se for o poder judiciário dos estados, aí é uma ordem. O poder judiciário, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele pede ao STF e o STF requisita a intervenção. Tem mais, professor? Tem. A última forma. A última forma. Ó, qual é a última forma? Coloca aí. Intervenção por requisição do STF. Intervenção por requisição do STF. Pós representação do PGE. Pós representação do PGE. Requisição, intervenção por requisição do STF, pós representação do PGE. Professor, quem é o PGE? Procurador-Geral da República. Fechou? Como é que acontece aqui? O PGR, ele faz o pedido ao STF, que acata ou não. Se o STF acatar, ele requisita que o presidente decrete a intervenção. Isso daqui, pessoal, acontece em duas hipóteses. Duas. Coloca aí a primeira. Ó, coloca assim. Violação à lei federal. Violação à lei federal. Segundo, violação aos princípios sensíveis. Violação aos princípios sensíveis. Professor, o que é isso daqui? Artigo 34, inciso 7. Artigo 34, inciso 7. Ó, no inciso 7, tem 5 princípios que, quando são violados, autoriza a requisição. O que é que eu vou fazer, professor, para a gente fechar aqui e não estender tanto? Você vai revisar
essa parte de intervenção, copiar as 4 hipóteses de intervenção espontânea e os 5 princípios sensíveis. Colocar no seu material, no seu caderno. Como vai aparecer a questão, professor? Ele vai trazer a forma e a hipótese. E tentar, mudar, tentar inverter. É somente isso. Fechamos? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Assuntozinho extenso, um pouquinho chato, né? Mas que é essencial para você, pelo menos, acertar aquelas questões com maior nível de dificuldade. De boa? Acabou a organização do Estado, professor? Infelizmente, não, né? Nós temos ainda que concluir a parte de intervenção, que eu ainda falta explicar a intervenção estadual. E eu vou responder as questões junto com vocês. Certo? Beleza? Professor, essa semana teremos aula ainda, não mais, porque no sábado é feriado, né? Então, no sábado a gente vai dar um stand-by, certo? Voltamos na próxima semana, na terça e na quarta-feira. Dúvidas? Beleza? Vou converter a aula, pessoal, disponibilizá-la para vocês, se quiserem assistir novamente, revisarem as anotações, porque a gente conclui aí na terça-feira a parte de organização do Estado. Tranquilo? Fechamos? Então, boa noite a todos, bom descanso e até a próxima aula.